Fala pessoal, boa noite, bem-vindos para a segunda live do dia. Teremos agora o Dr. Rafael Quaresma, do Procon Santos, coordenador do Procon Santos, falando a respeito dos desafios do Código de Defesa do Consumidor frente a essa questão da pandemia do coronavírus, né? Doutora Bárbara, bem-vinda, sempre presente, muito legal. Bom, só vou esperar aqui que o Dr. Rafael já está, já solicitou, já estou chamando. Tereza, bem-vinda. Doutora Ana Carolina, bem-vinda, muito legal vocês aqui. E hoje, se Deus quiser, vai. Grande Rafael, boa noite. Grande André, e aí, meu caro, boa noite, tudo bem? Dose Melhor dupla. agora. Eu que o diga, eu que o diga. Dose dupla hoje para você e para mim, ó. Com certeza, dose dupla para nós dois. Com certeza. Mas eu Muito estou feliz. Pode Estou falar, feliz pode falar. de ter você aqui, ter arrumado um espaço aí na tua agenda para a gente poder completar, né, essa live que a gente não conseguiu fazer no domingo. Mas realmente é muito legal que você está aqui. O pessoal está muito ansioso para escutar o que você tem a falar. Vamos lá, pô, que legal. Eu que agradeço o seu convite e a insistência. Não basta o convite. Além do convite, a gente repetiu, porque domingo não quiseram, só que a gente é mais forte. Ninguém segura. É verdade. A gente tentou bastante no domingo fazer, entrava, tentava de novo. Só que realmente não deu. Então, estou feliz que hoje está tudo conspirando a favor. Se Deus Então, quiser, que assim fique até o final a nossa conexão aqui. vai ficar, vai ficar. Vamos lá. Pessoal, o papo de hoje é sobre os desafios do Código de Defesa do Consumidor, aí frente a essa questão da pandemia que nós estamos passando, como fica a questão dos contratos. Então, a ideia é trazer o Dr. Rafael aqui, que é coordenador do Procon Santos, para a gente poder trocar algumas figurinhas em respeito de algumas questões específicas, né? Então, como a gente já tinha falado outra vez, mas eu vou repetir aqui hoje, eu tinha feito como se fosse uma breve introdução a respeito da questão da preocupação que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, que é a questão principal de harmonização dos interesses, que a gente já havia conversado, né, Rafael? A harmonização dos interesses tanto do consumidor quanto dos fornecedores. A gente tem que ter isso muito latente agora, muito evidente, porque a gente vai sair de uma pandemia com certeza com inúmeros problemas em relação aos contratos de consumo cotidiano. Vai ter problema, as pessoas vão querer seu dinheiro de volta porque o serviço não foi devidamente prestado, mas a empresa também está tendo problemas porque ela não está operando, não por vontade própria, mas sim por determinação das autoridades públicas, já que é um problema de saúde pública. Então a gente tem que harmonizar esses interesses, porque senão realmente a gente vai ter uma sociedade aí mais à frente com muitos problemas, muitas falências, enfim, muitos prejuízos para a economia. Mas não só para a economia, a questão de dinheiro, capital, mas para todos, para toda a rede. Todas as pessoas que contratam os serviços também vão ter dificuldade. Bom, vou dar a palavra para o Rafael, fazer essa tua introdução aí e já vou te soltar aquela pergunta da creche. Lembra-se da creche? O pessoal estava querendo saber. E aí, tenho que devolver o dinheiro ou não tenho que devolver o dinheiro para o consumidor se eu não estou prestando serviço de creche para aquela pessoa? Vamos lá. Bom, de fato, a gente vinha falando, boa noite a todos aqui, né? Mais uma vez agradecendo o convite e a insistência, então, do meu caro André, aqui do Rio de Janeiro, eu de Santos, ele do Rio, mas para dizer o seguinte, né? Esse é mesmo um desafio que se coloca, eu acho que já é um desafio constante nas relações de consumo, buscar essa tão sonhada, tão almejada harmonização. É difícil, né? É o desafio constante. Por quê? Porque você tem uma certa resistência por parte de alguns fornecedores e não deixa de encontrar uma certa resistência também por parte de alguns maus consumidores na medida em que cada qual tenta, né, oferir alguma vantagem, obter ali algo que não é o razoável. Se a gente pensar sempre na boa-fé objetiva como
regra de conduta aqui na relação de consumo, a consequência seria a harmonização. Eu até, na live anterior que eu participei, falava para a minha querida Renata aqui, que tem um programa de TV, a Renata Bussaf, tem um programa todo de bom, dizia ela, já foi o tempo, né? Eu estou no PROCON desde 2013, mas lido com direito do consumidor há quase 20 anos. Já foi o tempo que se tinha a visão de inimigo da parte contrária, né? O consumidor é inimigo do fornecedor, ou o fornecedor é o vilão. Vamos parar com isso, a gente precisa pensar, lembrar que não existe mercado de consumo sem consumidor, sem fornecedor. O consumidor precisa do fornecedor precisa do consumidor, e é esse ponto que a gente nunca pode perder de vista, né? Então, começar, seja numa situação excepcional como essa, de pandemia, do Covid, enfim, seja numa situação mais amena, se a gente pensar na relação sem consumidor ou sem fornecedor, a gente está perdido, né? A coisa não avança. E aí um outro ponto que é a gente fala, né, a pedra angular no direito do consumidor, a pedra de toque no direito do consumidor, que é essa harmonização. Para isso, eu preciso não só saber, lembrar que não existe relação sem um, sem o outro, ou consumidor ou fornecedor, e aí um outro aspecto, que tanto um quanto o outro são sujeitos de direitos e deveres. Então não dá para imaginar que o consumidor é só sujeito de direitos, enquanto o fornecedor só tem deveres. Não, ambos têm direitos e deveres. É bem verdade que não na mesma proporção, porque o código protege quem é reconhecidamente mais fraco, isso faz toda a diferença, mas daí não dá para relegar deveres ao consumidor. O consumidor tem também a sua cota de contribuição aqui nisso tudo. E aí, num ponto que é a nossa realidade atual, essas lembranças, esses pontos precisam ficar mais evidentes, né, André? Então, trabalhando a questão da harmonização das relações de consumo em tempos de fatos extraordinários aqui, né, de força maior, essa intenção, essa ideia precisa ser uma realidade. A doutora Bárbara até já colocou aqui a primeira pergunta. Então, pessoal, quem tiver pergunta, por favor, pode colocar aqui para a gente poder trazer para o Rafael. Ela colocou aqui, e os contratos com os alunos? Plano anual, qual a sugestão nesses casos? Vamos lá, vamos falar a doutora Bárbara aqui. Eu não esqueci da creche, não, que eu fiquei devendo no domingo. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, André, essa dinâmica, ela vem sofrendo alterações quase que diárias, né? Quer dizer, a gente já tem nota técnica da Senacom falando da prestação de serviço educacional de modo geral. Me parece que tem, essa eu ainda não vi, mas colegas de PROCON disseram da existência de nota técnica falando de creche. E aí vamos pegar um pouquinho disso tudo para dar uma luz aqui, né, um horizonte para as pessoas que estão acompanhando, que têm dúvidas, e aí já responder também a Bárbara. Bom, o que a gente precisa ver nesse cenário? Que, além do fato ser desafiador a todos, ser uma questão excepcional para todos, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor, em linhas gerais, eu falo sempre em linhas gerais que o pessoal busca dos órgãos de defesa do consumidor, de nós advogados, enfim, uma resposta para todas as perguntas. Não existe uma resposta padrão aqui, André. A gente tem uma ideia, claro que é uma resposta aqui abrangente, genérica, mas que não desautoriza a análise dos pormenores do caso específico. Exatamente, o caso a caso sempre é necessário. Mas, em linhas gerais, primeiro eu separaria o ensino infantil, e ainda mais ali já a questão da creche, berçário, etc., do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Talvez para o ensino fundamental, médio e superior, a gente encontre uma resposta que guarde sintonia aqui com essas particularidades de cada um deles, que é a possibilidade de se prestar este serviço de outra maneira, né? Até antes a minha amiga Renata lá da outra live falou o seguinte, mas o serviço está sendo prestado de forma diferente. Eu gostei do termo, o serviço mudou a forma de ser prestado. E essa mudança não
equiparou a aula online que a gente está tendo. Eu sou professor universitário, dou aula aqui para o pessoal, brinquei com eles no domingo, brincava com o André, falando, amanhã tem aula comigo. Digo agora, né? Ó, segunda tiveram aula comigo. Eu dei aula para eles das 7h20, 7h30 até 10 horas direto, sem intervalo. A aula, então, está até maior, não sei se está melhor, mas está maior do que a aula presencial, porque lá a gente começa, vai, 7h30, termina 20 para as 9, vai para o intervalo, volta, é 9h10, mas você começa 9h20, tem que terminar 20 para as 11, mas 10h20 o pessoal não aguenta mais. Enfim, então, até a aula online ficou maior, porque eu fui direto. Eu falava para eles assim, mas era um chat lá, eu falei, ó, me deem a resposta aqui. Não, segue, não, vai. Pô, depois falaram, podia ter dado intervalo. Eu falei, mas vocês não quiseram, eu sou professor de consumidor. A oferta vincula, eu pergunto, vocês respondem, eu vou fazer diferente? Eu não sou louco, né? Então, eu segui sem intervalo. Mas o que eu quero dizer com isso, brincadeiras à parte? Que até a aula ficou maior. Então, está havendo a prestação desse serviço. É bem verdade, de uma forma diferente? Sim, mas por uma contingência que não foi deflagrada, desencadeada pelo fornecedor. Com isso, se há a prestação de serviço, ainda que de uma forma diferenciada, a contraprestação, que é o pagamento, portanto, o pagamento das mensalidades, é devido, ou seja, o consumidor deve pagar as mensalidades. Rafael, André, mas a minha escola não está prestando esse serviço. Aguarde, porque o contrato é de trato sucessivo, é um contrato que se protrai no tempo. Típico exemplo aqui de serviço durável. Então, não esqueça que este serviço pode momentaneamente não estar sendo prestado, aqui na minha realidade, não sei de vocês aí no Rio, aqui na minha realidade de forma excepcional. A regra é que as instituições de ensino superior em Santos, na Baixada Santista, se adaptaram a essa necessidade. Mas se uma ou outra não estiverem prestando serviço, eu não posso esquecer que em julho, que é mês de férias, ou no final do ano, que é mês de recesso, essa complementação ou essa reposição poderá ser dada, né? Poderá ser feita, terá que ser feita, de tal modo que isso, por hora, não desautorizaria o pagamento. Bom, falamos então de ensino fundamental, médio e superior, havendo a prestação ainda que de forma diversa, eu efetuo o pagamento. Se não houver essa prestação de serviço imediatamente, trato sucessivo me autoriza a fornecê-lo logo mais. Isso, aí acho que entra um ponto interessante, né? Que vai falar, mas o cara é de PROCON e está contra os consumidores. Não é isso. Estou passando a situação como ela é e, aliás, muito em sintonia com a nota técnica da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor. Há alguns pontos ali que eu humildemente divirjo, não concordo, mas no geral, em linhas gerais, a informação é basicamente a mesma. Qual é o ponto que eu não concordo, André? E aí, para os nossos colegas advogados aqui, para o pessoal que participa da live também se manifestar e refletir a respeito, porque ninguém é dono da verdade, ninguém tem que concordar com o meu posicionamento, né? Mas eu quero externá-lo para dizer o seguinte: nessa situação em que não há prestação de serviço remotamente, em que não há prestação de serviço com aulas online, ou que ainda que haja esta prestação de serviço com aulas online, mas o consumidor, por alguma razão, não tem interesse na aquisição, no recebimento dessa prestação de serviço, ele pode, sem dúvida, rescindir o contrato aqui, não é? E aí entra o ponto de divergência em relação à nota técnica. A nota técnica autoriza a cobrança de multa. A professora Cláudia Lima Marques, o professor Bruno Miragem, hoje conversando até antes da live da tarde com a nossa querida Sofia, que é do PROCON era do PROCON de Porto Alegre, hoje faz um excelente trabalho. Ela mandou? Ela está por aqui? Que legal. Então, pediu para você mandar um beijo para ela, tá? Ela então um beijo para a nossa querida Sofia Vial, que manja muito de direito do consumidor e está fazendo um trabalho excelente na assessoria do senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, que é um defensor dessa bandeira consumerista. Então, se tem alguém no Congresso, em especial no Senado, que impunha, aqui a bandeira do consumidor, esse alguém é o senador Rodrigo Cunha, com quem, aliás, eu tive a enorme satisfação, prazer de conhecer, conversar, uma pessoa acessível, veio de PROCON, foi diretor do PROCON lá de Alagoas, então um cara que é da área, e ela
auxilia muito nessa questão técnica. Então, com ela antes, a gente falava justamente, ela de forma mais enfática, inclusive dizendo da impossibilidade, proibição de cobrança de multa do consumidor. Eu dizia, num primeiro momento, falava, bom, mas se há essa prestação, e aí tinha feito até uma compreensão equivocada, André, porque ela falou assim, não, mas o consumidor precisa anuir. Eu falei, bom, se o consumidor tiver que anuir com a modalidade, com a alteração de modalidade de prestação de serviço, acabou, porque você pega uma classe de 40, 50, tem um espírito de porco lá que não concorda, ou a escola não vai prestar o ensino online? Não, agora aí sim nós convergimos, que eu entendi a colocação dela. Não, não é que ele precisa anuir para autorizar. A escola vai ofertar, vai disponibilizar essa ferramenta, essa modalidade. Se ele não quiser, se ele não tiver interesse, ele rescinde o contrato e rescinde sem ônus. Rescinde sem ônus, portanto, sem o pagamento da multa, não é? Sem arcar com a multa contratual, porque essa situação excepcional para ambos não pode, aí sim, pela proteção criada pelo Código, sobrecarregar ou penalizar o consumidor. Então, num primeiro momento, essa seria a fala. Depois a gente vê a doutora Bárbara aqui, se está de acordo, se eu respondi aqui a pergunta dela, ela falou da sugestão, eu dei, sendo o plano anual, vamos imaginar que houvesse um pagamento até antecipado, no início do semestre, ou no início do ano letivo, um pagamento antecipado dessas mensalidades. Então, eu, ao invés de pagar a mensalidade, paguei a anualidade. Falei, bom, quanto é o curso? Sei lá, 15 mil reais. Paguei lá os 15 mil reais. E agora, isso não era sequer previsível em janeiro, em março mudou o cenário e eu passo a ter estas aulas online que não me agradam, que eu não quero. Vou rescindir, não posso arcar com a multa e, claro, preciso reaver o valor daquilo que eu já antecipei, até porque, acho que é importante dizer, a gente não pode esquecer do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Então, não é possível que haja, nessa situação, o enriquecimento sem causa do fornecedor, que ganharia, ou ficaria com essa quantia sem que tivesse prestado o serviço. Então, acho que falei aqui em relação ao fundamental, médio e principalmente, sobretudo, ao superior. No fundamental, estou muito à vontade para dizer, porque eu tenho duas meninas em casa, uma de 6, uma de 6, uma de 5, mas as duas já no ensino fundamental, uma no primeiro ano, outra no primeira série, segunda série, agora mudou lá, enfim, primeiro ano, segundo ano, e eu, não bastasse os meus alunos, agora eu as tenho como filhas e alunas também, né? Então, estou dando aula para elas, com material que vem vídeo, vem gabarito, vem um monte de coisa lá, mas então até para o ensino fundamental está havendo essa possibilidade. Aproveitando o gancho do ensino fundamental, André, só que eu vou me lembrando aqui das dúvidas e vou compartilhando com o pessoal, não é? A Sofia, agora eu vi aqui as mensagens da Sofia, chegaram para mim, mais uma, ela acha que só ela faz live, a gente não faz. Tudo bem que uma live dela vale umas 5 da gente, mas ok, a gente tenta também, né? A gente Ela fez hoje uma com o Ricardo Morishita também, que estava top. Pois é, estava top, eu vi. Eu não consegui ver tudo, porque para variar acabou a bateria do meu celular, mas ela disponibilizou lá o que eu não vi, depois eu vou pegar. Mas então, aproveitando essas dúvidas, esses questionamentos, o pessoal pergunta muito em relação... tudo bem, eu pago então a mensalidade, porque embora não seja a prestação de serviço convencional, eu tenho essa prestação de serviço excepcional. Legal, joia, eu acho isso também, concordo. Mas eu não estou tendo a refeição. Meu filho não almoça na escola, dizem alguns pais. E aí, qual é uma boa orientação para isso? Ela precifica esse serviço? Ela quantifica isso separadamente? Tem a tal taxa de refeição, valor da refeição? Isso é destacado da mensalidade? Se for, não há problema nenhum em não pagar. Na verdade, não deveria cobrar pelo mesmo critério, pelo mesmo motivo que nós dissemos anteriormente. Então, se nesse caso não há o fornecimento de refeição, não há necessidade de pagamento. A escola fornece a refeição, mas isso está embutido no preço da mensalidade e eu não consigo desmembrar isso. Fica difícil, então, não pagar. É possível um pleito nesse sentido junto à escola,
argumentar no sentido de algum abatimento? Sem dúvida que é. Essa composição, esse diálogo é sempre uma ótima possibilidade. Agora, não vejo como viável impor esse desconto se eu não sei de quanto é o correspondente a esse serviço. Né? Então, analisar esse aspecto também. E um outro que eu acho que fica com uma orientação diferenciada é mesmo a do ensino infantil, lá então do berçário, da creche, em que não há prestação de serviço, há suspensão de serviço. Em alguns casos, estas pessoas que se utilizam desse serviço, que é mais ali de atenção à criança, de cuidados com as crianças, essas pessoas não têm como esperar, não têm como ficar também com as crianças e precisam achar uma outra alternativa que certamente vai custar algo para eles. Né? Então, eu não pago a creche, mas eu pago, sei lá, uma ajuda no vizinho, alguém, de tal modo que, nesse caso em que não há prestação de serviço, não haveria o pagamento. Então, acho que, em linhas gerais, se eu não me engano, falei aqui da escola de modo geral, só não falei dos cursos livres, né? Mas aí qualquer coisa a gente fala se tiver pergunta. Aqui, até fazer só um adendo, Rafael, aqui no Rio, a nossa Assembleia Legislativa, os parlamentares colocaram um projeto de lei aí prevendo um desconto mínimo de 30% nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia, né? Se vai passar, eu não sei, mas tem aí, está correndo, vamos aguardar o desenrolar dos fatos, porque o que mais tem agora aqui no estado do Rio de Janeiro é legislação se metendo, mandando dar desconto. Tem uma aqui, a 8767 de 2020, de março de 2020, que em tese trata sobre o cancelamento ou remarcação de passagens aéreas, né, em relação ao problema causado pela Covid-19. Ele diz lá que fica determinadas que as passagens aéreas ou pacotes de viagens adquiridos no âmbito do estado do Rio de Janeiro poderão ser remarcados, cancelados, desde que no prazo estabelecido pela agência reguladora. Fica proibida a cobrança de qualquer taxa extra ou multa ao consumidor que optar pelo cancelamento ou remarcação do que trata o artigo 1º. E aí, como bom brasileiro que nós somos, e obviamente o parlamento não é diferente, colocou um jabuti aqui no meio, que é o artigo 3º, que trata sobre as casas de festa. Então diz que fica determinado que as locações de casas de festa e buffet poderão ser remarcadas ou canceladas a pedido do contratante, e a devolução deverá ocorrer em até 90 dias ou parcelado pelo mesmo prazo. Né? Então, assim, a gente tem que ficar esperto e só estou fazendo essas observações, porque muitos advogados do Rio de Janeiro aqui na live. Então, pessoal, a gente tem que ficar atento no parlamento, porque toda hora está saindo legislação a esse respeito. Olha, André, beleza. Eu quero aproveitar só para comentar no seguinte sentido. Eu recebi, acho que essa primeira que você mencionou, dos 30% da mensalidade, correu pelo WhatsApp, enfim. Eu recebi isso, deve ter circulado aí, viralizado nos grupos de WhatsApp. Em linhas gerais, o que eu penso, né? Não sei se essa medida seria uma boa medida, não é? Primeiro porque a gente vai analisar com muita cautela a intervenção do Estado no domínio econômico, né? Então, essa intervenção do Estado, às vezes o Estado acha que está fazendo bem, quando na verdade melhor ele faria se não interviesse, se não colocasse a mão nessa situação. Não estou dizendo que o Estado não deve tutelar situações excepcionais como a que nós vivemos. Mas, primeiro, se a gente trouxer isso para o âmbito estadual, seguramente a gente vai ter um conflito de legislações que podem se multiplicar em 27, né? Porque são 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal, aí vai ser uma maluquice isso tudo. Então, era melhor concentrar no âmbito federal, né? O Congresso, Câmara e Senado cuidando disso. Já há projetos de lei nesse sentido. E, na minha visão, eu fiz uma leitura muito rápida, enfim, dos projetos, né? Um cuidando da questão mais empresarial, que é importante, outro cuidando da questão das relações de consumo. São projetos que não se chocam, são projetos que não se contradizem. Aliás, eles deixam bem separados estes
né, esses objetos, o que é foco em cada um deles. Então, minha primeira observação, ressalva aqui a título de reflexão aos colegas, em especial ao pessoal do Rio aí, que vai viver isso na pele, né? Mas a gente teve aqui em São Paulo a lei antifumo e depois um monte de estado copiou. Pode ser que essa iniciativa do legislador fluminense depois seja copiada aqui pelo Bandeirante, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso. Eu não sei se é a melhor alternativa à elaboração da legislação. Penso que melhor seria essas orientações gerais, genéricas, abrangentes, sem desconsiderar a particularidade, a peculiaridade do caso concreto. Eu estou falando isso da prestação de serviço, remoto, manutenção de pagamento. Agora, a gente sabe que uma infinidade de consumidores, infelizmente, concordando ou não com a aula online, recebendo ou não esse serviço, não efetuarão o pagamento da mensalidade, não é porque concordam ou discordam, não efetuarão o pagamento da mensalidade porque estão preteridos, prejudicados na sua receita também, não estão trabalhando, são autônomos, enfim, aí você vai agravar ainda mais a situação, fazendo com que esse consumidor sofra alguma penalidade ou alargar uma situação que é mais específica, concedendo desconto para 30%, aí a conta não fecha. Você imagina essa questão do buffet, né? Quer dizer, se nem empresa aérea faz a devolução em 90 dias, a MP do governo federal dá 12 meses para eles, como é que você vai colocar isso para o buffet? Né? E aí, eu acho que isso a gente chegou a falar até na live, mas eu não sei se quem está aqui estava domingo com a gente ou não. Eu acho que a gente não pode esquecer, André, de lembrar que essa situação excepcional, essa situação de força maior que nós vivemos, um fortuito externo aqui das relações de consumo, embora não seja uma excludente prevista no código, ela é perfeitamente, absolutamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência. Jurisprudência do STJ, que interpreta a lei federal e que, portanto, dá a última palavra no Código de Defesa do Consumidor, reconhece. Né? Você olha lá o artigo 12 e o artigo 14, não tem. Mas a jurisprudência deu a sua parcela de contribuição aqui para minimamente reconhecer o fortuito externo, que seria a força maior, como uma excludente. Aliás, excludentes ali que me parecem são excludentes não de responsabilidade, mas verdadeiras hipóteses de ruptura do nexo causal. Então, é diferente da relação civil, do Código Civil. Então, nesse caso, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? De tal modo que estas obrigações, estas imposições, talvez acentue o cenário ruim que você falou, né? De quebradeira geral, de falência, enfim, o que ninguém quer. Não adianta ir com muita sede ao pote que depois não vai sobrar para ninguém, para nenhum consumidor, nem para o Estado. Com certeza. Rafael, ainda nessa pegada, aí já, só objetivamente para dizer, depois ela não brigar comigo que você não respondeu, ela colocou aqui, a Samanta Ferreira colocou assim, e as escolas que não estão prestando serviço EAD? Pode haver o cancelamento da matrícula? Sim ou não? O que você acha? Eu acho que sim, né? Aliás, vai entrar naquela situação, não sei se é EAD, porque o EAD, em tese, não tem impacto nessa situação. O curso EAD já está lá, é outra realidade de valor, enfim. Teoricamente, o EAD não seria afetado em linhas gerais. Não sei o caso concreto, mas em linhas gerais não seria afetado pela pandemia. Agora, vale a regra para o que nós falamos antes. Se não há a prestação de serviço, é diferente de uma mudança, uma mutação nessa prestação. Se não há prestação de serviço, penso que ou a rescisão ou o não pagamento seriam hipóteses possíveis nesse caso. Boa, garoto. Próxima pergunta que está ali. Lua. Professor, boa noite. No que tange aos contratos de financiamento, a redistribuição das parcelas suspensas não poderia acabar onerando ainda mais o consumidor pelo fato da capitalização de juros? Ele fala em relação ao sistema financeiro, os bancos, é isso? Isso. Boa pergunta. Aliás, esse é um ponto que a gente precisa enfatizar junto ao consumidor de total atenção. Né? Vamos, de forma muito clara e objetiva, direto ao ponto para alertar o consumidor. Né? Primeira observação, primeiro ponto aqui, isso é automático? A suspensão das parcelas é automática? Não é. É necessário manifestação de vontade do consumidor
junto ao seu banco, através dos canais de atendimento do banco, e-mail, saque, ouvidoria, enfim. Houve, é importante dizer também, um congestionamento nesses canais, porque, lógico que com essas mudanças a demanda superou em muito aquilo que se esperava, né? Mas primeiro ponto que eu quero destacar é que o consumidor precisa dizer que quer a suspensão, ela não ocorre automaticamente. Segundo, ele precisa verificar se o banco dele participa dessa medida. Os grandes bancos participam. Ontem eu até gravei um videozinho curto orientando, porque tinha um monte de perguntas sobre isso, e no meu vídeo de ontem fala de 4 bancos, mas nós já temos, acho que ontem até já tínhamos, eu não estava com essa informação, ao menos tão atualizada, mas hoje posso afirmar, 5 bancos participam: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Então, 95% do segmento está representado com estes bancos. Então, se você é correntista de um desses bancos, tem financiamento com um desses bancos, quer a suspensão, eles participam. Terceiro ponto, analise, né, com cautela aqui, com atenção, estas palavras. Por quê? Porque a suspensão é da parcela, não do pagamento. Então, tem gente achando que a parcela vai sumir, como um passe de mágica, evaporou a parcela. Eu tenho, sei lá, 150 parcelas, a parcela de número 30 eu não vou pagar. Não, você não vai pagar agora. Você vai pagar ao final e mais. Na verdade, nem paga ao final. Esse valor é acrescido ao saldo devedor, mas depois é diluído nesse saldo devedor. O que significa dizer também que a sua parcela de maio ou de junho, as demais, as parcelas vincendas, elas sofrerão uma alteração em razão dessa suspensão. Portanto, tem juros? Sim, tem juros. Não tem multa. A multa é nada, porque a multa é 2%. Então, o problema não é, multa não tem. Agora, não ter multa é bem diferente de não ter juros. Então, sim, tem juros. Não é algo gratuito, gracioso. Não, ao contrário, é oneroso. Bom, então não é para fazer, né? O pessoal pode falar, então não vou fazer. É melhor isso, é menos pior isso do que ficar inadimplente. Qual é a melhor alternativa? Se for possível pagar, pague. Não pensa que é automático, que suspender, você vai usar esse dinheiro para outra coisa. Dinheiro está curto e talvez você até pudesse ou quisesse usar para fazer frente a uma outra despesa. Mas, se for possível o pagamento, prefira o pagamento, priorize o pagamento. Bom, não consigo pagar, fico inadimplente ou opto aqui pela suspensão. Analise, veja qual é o impacto, qual é o acréscimo, e aí sim pode suspender. Eu vou te falar o seguinte, eu fiz um teste, até para poder compartilhar com os colegas, eu fiz um teste. Liguei para o Itaú para tentar fazer um alongamento de uma dívida minha que acaba agora em maio. Então eu tinha 2 parcelas que vencem no dia 15 de abril, 15 de maio. Fecharia. Liguei para saber se tinha como postergar esse pagamento, então, no prazo de 60 dias, que é o que estavam aventando. Qual a minha surpresa? A gerente falou o seguinte, mas já está faltando muito pouco para você acabar. Olha, o sistema que liberou, porque é o sistema que libera, o sistema liberou, mas assim, você não vai, você ao invés de pagar 2 parcelas, você vai pagar 3 parcelas, e a primeira vai ser para o dia 26 de abril. Notem, a minha parcela original vencia no dia 15 de abril. Aí eu falei, acho que você não entendeu, eu quero postergar isso para pagar mais à frente, não é para pagar mais dias à frente, 3, 4, 5, 10 dias. Eu quero outro mês. Ela falou, não, mas aí não pode. Ou então a outra possibilidade é o senhor dar R$50 de entrada amanhã e pagar a próxima parcela no final de abril. E eu falei, mas aí não adianta nada, vocês só estão ganhando porque aumentou o valor da parcela, aumentou a quantidade de parcelas e para mim não me atende. Mas eu agradeço, eu só liguei para fazer um teste mesmo e não fiz. Então assim, cuidado que realmente às vezes não vale a pena. Nesse teu caso, André, me parece que era ali já uma... Já estavam mudando até o serviço prestado, né? Porque eles estavam refinanciando a tua dívida. É uma outra situação. Então, é como se falasse, olha, eu tenho aqui um passivo, eu não consigo pagar, não tem suspensão, não tem essa situação excepcional, como é que eu faço? Bom, vamos refinanciar. 2 parcelas viram 3, a dívida de 200 vira 500, aquela maluquice, aquela loucura que é a questão
financeira. Então, eu aproveito também o teu exemplo para falar justamente isso. Não é um direito objetivo aqui, um direito líquido e certo. Ah, eu quero, o banco participe, eu tenho. Não, o banco vai analisar. Às vezes o banco não vai conceder. Então, no teu caso, bom, faltam duas. O cara honrou até agora, ele não vai pagar as outras duas? Não, não vou conceder. A Caixa Econômica Federal abriu um precedente ou um tratamento diferenciado que eu não sei também se é bom ou não, que é o seguinte, né? Eu digo bom ou não no sentido de ser padronizado. Se a Caixa fez, eu acho que os outros deveriam fazer. Ou se a Caixa conseguiu fazer, os outros também deveriam conseguir fazer. Que é a possibilidade de admitir nessa suspensão consumidores correntistas que estão inadimplentes em até 2 meses. Né? Então, um dos requisitos para o Bradesco, Santander, eu não sei o Banco do Brasil, mas para o Itaú, para esses 3 privados é justamente estar em dia, estar adimplente, estar em dia com as parcelas. Se você não tiver, não pode. A Caixa fala o seguinte, olha, tem que estar em dia, mas se você tiver em atraso com até 2 parcelas, eu consigo te colocar nesse, a gente faz. Então, isso abre também um tratamento diferenciado que não é muito legal. Não é? Eu digo que não é legal não por nada, não é legal pelo sentido de complicar, não é? Gerar uma situação ainda de mais dúvida para os consumidores. Quer dizer que um que é cliente Caixa consegue, o outro que é Itaú não consegue. Então, esse é um ponto. E, por último, que me ocorreu agora também, André, é que não são todos os serviços, vamos assim dizer, todos os financiamentos. Né? Então, por exemplo... não entra... Exato. Cartão de crédito está fora. Cheque especial, acho que você falou aí, está fora também. Então, tem que ficar de olho nisso, porque senão... o consumidor acha, estou com um problema lá no cheque especial, o cartão de crédito não está nessa ideia, nessa jogada de suspensão. Só para compartilhar aqui uma angústia até com o pessoal que acompanha aqui a live é o seguinte, eu acho que eu falei isso até lá na live, você brincou e falou, por isso que travou. E não é querer elogiar a empresa de telefonia, não, nada disso, você já até sabe o que eu vou dizer, mas não, mas é justamente o seguinte, você vê, enquanto outras empresas dão a sua cota de sacrifício, a sua cota de contribuição nesse momento, eu me refiro, portanto, a Claro, não sou garoto propaganda, nada disso, mas a César, o que é de César, os caras liberaram canais, aumentaram a velocidade da banda larga, permitindo home office, enfim. É como quem diz... oportunidade, né? Exato, né? E olha, como quem diz, olha, está todo mundo numa pior, a minha cota de sacrifício, a minha cota de contribuição para amenizar esse problema é essa. Bom, beleza, o banco o que faz? Trabalha com dinheiro, com o nosso dinheiro. Né? Mas o banco o que faz? Lida com dinheiro. Bom, qual é a minha cota de contribuição? Eu vou suspender, não precisa suspender lá para o final do contrato, porque essa ideia é deles, não é do consumidor. O consumidor pode suspender agora e jogar mais adiante, mas sem juros. Então, faltou um pouquinho ali, quer dizer... Um outro dia um colega meu disse, mas o banco só te vende guarda-chuva quando está sol, vai comprar guarda-chuva quando está chovendo, aí o banco não fornece. Quando você precisa do banco, o banco podendo ajudar, aí não ajuda. Então eu acho que podia ter uma maior, um bom senso, uma maior contribuição, uma contribuição mais efetiva, eficaz aos consumidores nesse momento que eles precisam mesmo desse suporte. É verdade. Vamos aqui avançar. Tem mais uma pergunta ao professor Lucas Braz. Meu amigo aqui de Santos, professor aqui nas universidades. A garantia contratual prestada pelo fornecedor, como fica em período de coronavírus, considerando que as assistências técnicas estão fechadas? Boa, Lucas. Já tem questionamento sobre isso também, tem nota técnica espalhada circulando. Qual é a nossa orientação, a nossa recomendação? Que, obviamente, o consumidor não pode ser penalizado. Essa situação, aliás, num daqueles projetos que a gente falou, que não é tanto projeto voltado ao direito do consumidor, é aquele que tem cunho civil, empresarial, mas fala ali da suspensão e interrupção de prazo prescricional e decadencial. Nesse caso, a garantia não pode, a ausência
nas regras estabelecidas para exercício da garantia contratual, não podem penalizar o consumidor. Então, ele até dá o exemplo aqui da questão de carro, imagino, né? Falando das assistências técnicas fechadas, enfim. Bom, assistência técnica pode ser para qualquer outro produto, mas nestes casos, então, assistência técnica, concessionária, em que não há como se utilizar desse serviço, consumidor em nada perde a garantia. Então, se for para o carro, quilometragem, vai levar com quilometragem a mais. Era o período de 6 meses ou, sei lá, de 1 ano. Deu agora um ano, deu bem no começo de março, então eu vou levar em abril, maio, passou. Terá que ser aceito justamente pela excepcionalidade da medida que atingiu o consumidor, mas impactou o próprio fornecedor. Aqui na colocação do Lucas, até mesmo a assistência técnica estaria fechada. Então, nem se o consumidor quisesse, ele não teria como fazer uso da garantia, de tal modo que não pode ser penalizado. Muito bom. Temos aqui uma outra pergunta, Paula Jardim. Hoje saiu nova orientação sobre redução de carga horária. Nesse caso, poderia haver abatimento? Ela está falando da carga horária do Ministério da Educação, né? Poderia haver abatimento? Olha, Paula, eu talvez até pudesse, né? Eu insisto ainda nessa manutenção do pagamento e na manutenção, portanto, também dos contratos aqui, porque senão nós vamos descer a nuances, a minúcias, que eu não sei se é o momento adequado, apropriado para fazê-lo, né? Por exemplo, não tanto em relação à carga horária, aí precisa ver essa orientação do MEC, mas eu tenho respondido a questionamentos no seguinte sentido: bom, ninguém está indo para a escola não está gastando com água e luz, ou está gastando muito menos, isso não reflete na mensalidade, então não faço jus a um desconto? Bom, faz. Então vamos pegar o outro lado lá. Eu não trabalhava com plataforma, software que viabilizasse essa aula à distância, ou aula online, perdão, aqui que a expressão foi equivocada, aula online. Eu agora gastei com isso, investi. Vou cobrar do consumidor? É óbvio que não. Né? Então, nesse sentido, me parece que nem de um lado nem de outro eu tenho a possibilidade, ou a possibilidade talvez até tenha, mas acho que não é pertinente, não seria o momento de se trabalhar esse cenário, que é um cenário transitório. Se isso depois refletir na prestação de serviço de um modo geral, claro que terá que ser feita uma revisão, um reexame, uma nova análise. Mas nesse momento, volto a dizer, a Paula, nossa colega aqui do PROCON também, ela é de algum PROCON lá do Nordeste, a Paula. Mas me parece que não seria o momento para esse abatimento ou para essa dedução. Até depois, se ela puder e quiser compartilhar aqui a percepção dela a respeito, acho que é muito interessante. Boa. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Eu vi a da... Vamos lá, na ordem. Tereza. E quando temos crianças com necessidades especiais, que geralmente precisam de tutor? Geralmente, então, como é que ficaria aqui, né? Respondendo a Tereza, eu devolvo para ela a pergunta no seguinte sentido, André. Como é que é o pagamento da mensalidade? Ele é diferenciado por conta dessa situação, dessa condição especial da criança ou não? Ou se faz aquela inclusão, é a escola que pratica a inclusão e ainda que disponibilize um tutor, um auxiliar, um ajudante, o valor é exatamente o mesmo. Se não há essa distinção, essa diferenciação, me parece que nesse caso também não há razão de ser esse abatimento. Mas se ela paga igual a todos, ela deve seguir aqui com a mesma situação que é igual. Agora, não, eu tenho, por uma condição específica, né, uma necessidade especial da criança, valores que me são cobrados especificamente, diretamente. Aí sim, o abatimento me parece que é possível e viável. Ana, eu vou pular um pouco do assunto educação, que a gente está direto, mas eu vou mandar essa sua pergunta para o Rafael, ele vai responder sobre isso, tá bom? Beleza. Vamos, já pega aqui uma outra questão. A live sim vai ficar gravada. Daniela Teodoro, também sou a favor de descontar de mensalidade, já que a escola não está tendo gasto com água e consumo de energia. Foi o que você falou. Perfeito, já falamos aqui, respondemos e respeitamos completamente a ideia da Daniela, que embora entendamos não ser o momento, não há
problema nenhum desse questionamento e volto a dizer, esse diálogo, essa conversa franca entre as partes deve sempre ser utilizado. Então não há problema nenhum quanto a isso. Boa Show. aula aqui para o Lucas. João Lucas, excelente live. Vou entrar em aula. Parabéns aos envolvidos. Grande abraço ao amigo Quaresma. Abração e quando o carro for para revisão, você está tranquilo aí, meu caro. Vai lá. Boa aula. Bom, deixa eu ver aqui. Apertei errado. Tem mais pergunta aqui para baixo. Nós temos aí o Thiago Loyola também com a gente, a Érica Pedroso. Bom, já estamos encaminhando já nos 15 minutos finais. Eu queria só olha lá, a Paula é do Procon de Recife, eu lembrava, não errei, falei Nordeste, eu falava tá Recife ou Maceió. Então, acertei, Paula, um abração aí para você. A Érica Rafael... do Procon de Vitória, lá do Espírito Santo, está aqui com a gente Opa, também. que legal, que legal. Tem uma galera boa. Boa. Uma galera boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Saiu na imprensa essa semana problema problema grande em relação a planos de saúde, na questão daqueles planos antigos, né? Que teria uma previsão de exclusão dos dependentes maiores de 25 anos. Só que os planos nunca tinham feito essa exclusão, apesar de constar no contrato, nunca tinham feito a exclusão. E agora, nesse momento de crise que a gente está passando, os planos estariam encaminhando carta para essas pessoas, dizendo, olha, você vai ser desligado do plano, caso você não concorde, você tem 60 dias para questionar contestar essa decisão. Isso não beira uma má-fé da empresa, já que ela ficou silente por esse tempo inteiro e agora aproveitou uma oportunidade que está tendo aumento de utilização do plano, aumento de gastos, enfim, para poder fazer esse desligamento baseado num contrato lá de trás? Bom, sem dúvida que sim, não é? Além de achar que essa situação ela gera um desequilíbrio entre as partes e agrava a situação do consumidor, eu não tenho dúvida que o momento é dos mais impróprios, né? Então, numa situação que nós vivemos, tudo que o consumidor não precisa é de novidades ou surpresas em relação aos seus contratos de plano de saúde. Novamente, aqui, contrato de prestação de serviço durável, contrato de trato sucessivo. Então, nessa situação, a gente não pode esquecer de analisar sempre a finalidade do contrato. Qual é a ideia? Então, da mesma forma que a gente tem aquela proteção ou limitação de aumento por faixa etária em relação aos idosos, está lá no Estatuto do Idoso, acho que é o artigo 15 lá que fala de 60 anos, aí alguns trabalhavam, então não aumento com 60, aumento com 59. Bom, eu estou mudando a idade, mas estou mantendo a finalidade, a ideia, né, que é de penalizar ou agravar a situação desse consumidor mais idoso. Agora, me parece, feitas as devidas adequações, a mesma situação em relação aos dependentes de até 25 anos. Quer dizer, se há essa possibilidade, ou se eles já vêm sendo mantidos no contrato, esse desligamento agora, além, como eu disse, no momento não será adequado, esse fator surpresa não me parece cabível, né? Então, até pelo princípio da transparência, da informação, seria necessário uma outra alternativa. Se houver, se fizer mesmo o desligamento, que isso ocorra não em 60 dias ou não imediatamente, e, portanto, os consumidores devem sim se insurgir contra isso, né? E aí utilizar de todos os canais. Utiliza a Procon, utiliza os canais da própria operadora de plano de saúde, da ANS, perfeito. Aliás, é sempre bom dizer porque tem a agência reguladora e a agência reguladora ela não faz o mesmo trabalho do Procon, assim como o Procon não faz o mesmo trabalho da agência reguladora. Então, uma utilidade não exclui a outra, de tal modo que eu posso e devo me socorrer dos canais do regulador aqui da ANS, como eu posso e devo me socorrer dos canais dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então, manifeste essa insurgência para que as operadoras não sigam adiante com isso. E se fizerem realmente, administrativo ou judicialmente, precisará haver esse contraponto. O Thiago Loyola, nosso grande mestre, também está colocando aqui uma observação. Planos de saúde deveriam prorrogar os contratos que têm data de encerramento neste período. Muita gente pode ser prejudicada
se o cancelamento for efetivado. De fato, é uma verdade e, enfim, é uma questão de saúde pública, né? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso Também. nesse, Não, e né? um abraço aqui ao professor Tiago. Eu digo só o seguinte, André, essa situação naturalmente ela vai se agravar porque muitos desses consumidores que têm o plano de saúde têm pela condição de funcionário, né, de ser funcionário da empresa. Então, se alguns perderão o emprego, também perderão, na maioria dos casos, né, a cobertura aqui, a utilização do plano de saúde. Então, veja que Verdade. essa situação ela pode ser ainda mais nociva e prejudicial ao consumidor. Então, uma estabilidade, essa manutenção ou prorrogação, me parece não só viável, como necessária. Muito bom. Sem dúvida. E uma outra coisa que eu queria abordar contigo, Rafael, que eu não tenho visto, na verdade, ninguém comentando assim, porque está todo mundo preocupado nesse momento com a questão de adiar o pagamento de conta, postergar, não ser cortado. Isso vai ter um impacto diretamente na questão do cadastro positivo, do score de crédito para as pessoas que acabarem atrasando essas contas, mesmo não tendo o nome, enfim, negativado. Negativado não, mas enfim, não tendo a luz cortada, não tendo essa questão? O que Ou você acha? ou nome negativado, né? Porque, pelo que eu vi aqui, acompanhei também, quer dizer, fica proibida a interrupção, a suspensão no fornecimento e a negativação, né? Mas, obviamente, que essa situação de não pagamento e posteriormente, por isso que a gente orienta até para que essa comunicação seja feita à concessionária, o consumidor que não pagar a conta, ainda que não possa sofrer o corte, a interrupção no fornecimento de energia, deve se antecipar ao problema e já comunicar à concessionária o seu interesse num parcelamento. Falar, não consegui pagar, mas eu tenho interesse em parcelar. Porque o parcelamento inibiria também essa inadimplência, não é? E, Sim. claro, ele estando inadimplente, isso vai refletir no seu, no seu credit score, lá na sua pontuação. Uhum. Então, me parece que uma alternativa para impedir ou minimizar isso seria já renegociar as contas, evitando. O corte de luz não é o risco aqui, mas evitando a inadimplência e evitando, portanto, o reflexo dessa informação no cadastro positivo. Porque a gente está sempre comentando muito a questão das contas, mas a gente também tem que pensar que hoje em dia, com o cadastro positivo obrigatório, esse tipo de situação ele é muito importante para você conseguir um empréstimo mais à frente, para conseguir qualquer operação de crédito, seja ela de que modalidade for, é muito importante porque é um norte que as empresas têm para poder dizer, verificar se você de fato é um bom ou não pagador, né? Exatamente. E não estar no cadastro positivo, já que todos estão, e aí você tem que pedir a exclusão, também não é sinônimo de alguma garantia. Exatamente, porque aí você está no escuro, né? Quer dizer, bom, esse consumidor não está no cadastro, por quê? Então, às vezes, eu não sei o que é pior aqui para o consumidor, não estar porque pediu para sair, ou estar, mas com o risco de sofrer esse impacto na sua pontuação em razão do não pagamento de alguma conta, né? Então, isso também a gente tem que ficar atento. É verdade. E aqui ó, o comentário foi porque, na verdade, os critérios são muito obscuros, tanto para você ter uma pontuação favorável, quanto para você ter uma pontuação contrária. Então, nessa hora de que a gente está vendo aí muita dificuldade nas pessoas, então o ideal é realmente então, tentar fazer essa renegociação antes, ou então, se não conseguir, mas deixar consignado, demonstrar cabalmente que você tentou pedir uma renegociação, porque de repente a empresa naquele momento ela não vai querer, ela só vai querer renegociar no dia seguinte do vencimento. Então, manda um e-mail, não tem e-mail, entra lá no Fale Conosco da empresa, geralmente é um formulário, preenche o formulário, dê um print de tela, depois clicou em enviar, dá um novo print de tela para você ter lá, a mensagem foi enviada com sucesso. Isso não é muita garantia de nada, mas é uma forma de você demonstrar, ou dar os indícios necessários de que você tentou comunicar aquilo para a empresa, certo, Rafael?
Certo, exatamente, e eu acho que reforça a ideia da boa-fé objetiva, né? Essa forma de ação, de atuação do consumidor, reforça o seu compromisso em querer evitar esses problemas, né? Então, portanto, reforça a boa-fé com que ele vem trabalhando aqui a relação de consumo, enfim. Verdade. Né? Eu quero só, eu sei que você está fazendo a Vale. leitura aí, mas só dizer para a Paula aqui, ela antes colocou lá que entendeu, então acho que a gente conseguiu responder, e ela fala o seguinte: Rafael, você concorda com o reagendamento e o pagamento de diferença de tarifa de baixa para alta estação? Acredito que em relação às passagens, etc. Então, o que a gente falou lá da questão das passagens, e agora tem a NP lá com os 12 meses, etc. Qual é a contribuição de cada um? Consumidor preferir o adiamento, o reagendamento. É a cota de sacrifício do consumidor, ao invés de pedir o cancelamento com a restituição. Se todos pedirem cancelamento e restituição, não vai ter dinheiro para todo mundo, vai quebrar, vai ser pior. Então, aqueles que puderem reagendar, adiar, que assim o façam. No entanto, se esse reagendamento, esse adiamento é a cota parte de sacrifício do consumidor, a absorção destas tarifas por conta da mudança, do reagendamento, nós entendemos aqui, temos falado muito com as empresas, para que elas, então, absorvam estes custos, que seguramente, André, são infinitamente menores do que os gastos, os custos que elas teriam se tivessem que ressarcir integralmente o consumidor. Então, se cada qual tem que dar a sua parte de contribuição, respondendo a Paula, não seria razoável que houvesse o repasse dessa cobrança da baixa para alta temporada aos consumidores. Rafael, você tem 4 minutinhos. Vamos lá. E agora respondendo a pergunta da Ana, que eu estou voltando, e as escolas de educação infantil que estão fornecendo EAD para crianças de até 6 anos por período bem inferior à carga horária normal de aula. O que você acha? Então, Ana, aqui a gente volta para dizer o seguinte: verifique se não haverá uma complementação ou até mesmo uma reposição. Sem dúvida que a carga horária do EAD aqui, ou da aula online, ela é menor do que a carga horária presencial. Mas até mesmo essa situação ainda está indefinida. A gente tem acompanhado e visto, por exemplo, a possibilidade de antecipação de férias, né? Então, as férias de julho vindo para abril, ou metade de abril, metade de maio. Então, em julho teríamos aula. Então, verifique se não haverá essa reposição ou essa complementação. Pelo que eu tenho acompanhado, me parece que de um jeito ou de outro haverá o reaproveitamento ou a reposição disso que se perdeu. Mas em não havendo, e aí respondendo, sim, esse abatimento, essa dedução seria possível pela disparidade em relação ao serviço contratado e o serviço efetivamente prestado. Beleza, pessoal. Vou aqui agradecer muito a participação de vocês todos e principalmente a participação do Rafael, que arrumou um tempinho na agenda aí para poder encaixar nossa live hoje. Uma alegria, foi muito legal. Falando contigo, entendeu? A Daniele fez uma última pergunta aqui. Quanto aos pacotes de pousadas, se aplica a mesma orientação das passagens? Em relação a quê, Daniele? Ao reagendamento, adiamento? Sim. Reagendamento e adiamento da mesma maneira. E, novamente, aqui, sem essa transferência de ônus ao consumidor. Então, eu pego um exemplo de consumidores que tinham pacotes para a Páscoa desse ano, que não serão utilizados, né? E o serviço não será prestado, porque o hotel está literalmente fechado, e eles reagendaram para a Páscoa do ano que vem. O hotel tinha até oferecido uma outra data, era também um feriado, mas não do agrado dos consumidores, então eles levaram isso para a Páscoa do ano seguinte, sem ônus, sem custo algum. Mesma sistemática, mesma metodologia, Ana. Ótimo. Ana não, foi a Daniela. Eu vi a Ana aqui, obrigada. Antecipação de férias será a melhor opção, também acho, Ana. Daniela era isso, então fico feliz que a gente tenha respondido aqui, acho que foi. Muito obrigado. Karine entrou. Karine, você vai ver a live no Instagram do meu amigo André, viu? Que a gente está saindo. A Karine, que é de Santos, mas vive no Rio de Janeiro, adora a tua terra. É quase carioca. Quase carioca. Quase carioca, tá certo. Mas é isso, Rafael, muito obrigado mesmo pela participação. Vamos marcar umas outras lives a respeito disso. Você vê que o assunto é palpitante, o pessoal sempre tem muita dúvida,
Aqui no Rio, o pessoal está com muita dúvida específica em relação à educação, por isso que essas perguntas mais Tranquilo, objetivas em legal. relação a isso. Mas é bom que a gente consegue dar um panorama Brasil inteiro, o que está acontecendo e essa... Ó, estão dizendo que já não aguenta mais te ver ao vivo, Ela não Quaresma. perde uma, ela entra em todas. Eu fico ali, acho que eu sou o primeiro bipando no Instagram 20 dela. segundos, cara. Amanhã tem mais e sexta tem também. Ó, um beijo, um abraço aqui para a doutora Natália, que entrou e já deu um joinha. Valeu, André. Muito Gente, legal, obrigado. adorei. Um abração. Vou Obrigado. deixar gravado aqui, depois vocês podem assistir. Tchau, gente. Fica com Valeu. Deus. Tchau, tchau. Falou.